Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! O contrato de experiência é uma espécie de contrato de trabalho por prazo determinado para a empresa verificar se o funcionário tem condições de assumir o cargo. É a forma de a empresa testar o empregado e de ele decidir se quer mesmo trabalhar ali. É um período de avaliação pelas partes. Quem está em período de experiência tem os mesmos direitos dos funcionários regulares. O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. O artigo 451 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, determina que o contrato de experiência só poderá sofrer uma única prorrogação, sob pena de ser considerado contrato por prazo indeterminado. O contrato de trabalho por prazo indeterminado é a regra de contratação no Brasil, presumindo-se que uma relação de emprego não tenha data certa para acabar. No caso do contrato por prazo determinado, o funcionário já sabe quanto tempo vai ficar na empresa. Esse contrato também costuma ser chamado de temporário. Qual a diferença para o contrato de experiência para o contrato temporário? O contrato de experiência é um período de avaliação pelas partes. Serve para que o empregado e o empregador se avaliem mutuamente, antes de decidirem pela efetivação, e vale por no máximo 90 dias. O contrato de trabalho com prazo determinado, que costuma ser chamado de temporário, é por um período específico, usado geralmente para cobrir um trabalhador que precisou se afastar ou para reforçar a equipe em épocas de maior demanda, por exemplo. E quem está em experiência tem registro na carteira de trabalho? O contrato deve ser registrado. Sim, o contrato deve ser registrado na carteira de trabalho da mesma forma que no contrato por tempo indeterminado. Qual o prazo que a empresa tem para assinar a carteira? A empresa tem 5 dias úteis a partir da data da admissão para fazer a anotação na carteira de trabalho. Qual a duração do contrato de experiência? O mais comum é que as empresas façam um contrato de 45 dias que pode ser renovado por mais 45 dias, mas isso não é obrigatório. O primeiro contrato pode ser de 20 dias e o segundo de 70 dias, por exemplo. O período de experiência pode durar menos do que 90 dias também. O que não pode é ultrapassar esse limite máximo. E nessa fase de experiência, o trabalhador tem direito a 13º salário, férias proporcionais, INSS e FGTS? Sim, quem está em período de experiência tem os mesmos direitos dos funcionários regulares, incluindo horas extras, comissões, adicional noturno, periculosidade e insalubridade, entre outros. Lembrando que para o empregado receber por insalubridade, ele deve estar exposto em caráter habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, como químicos, ruídos, exposição ao calor, poeiras e etc., que podem causar o seu adoecimento. Já a periculosidade, o trabalhador está exposto à fatalidade, ou seja, à submissão do empregado a risco de vida, em função das atividades por ele exercidas, como, por exemplo, cita-se o uso de explosivos, inflamáveis, substâncias radioativas ou ionizantes, atividades de segurança pessoal e patrimonial, que exponham o empregado a roubos e etc. Nota-se que, enquanto adicional de insalubridade, é de 10% a 40% e é pago sobre o salário mínimo. O adicional de periculosidade, 30%, e é pago sobre o salário base do empregado. O que acontece se a empresa decidir não contratar? Quando acaba o período de experiência, o empregador tem que decidir se vai ou não fazer a contratação definitiva. Se optar por não efetivar o candidato, deve comunicá-lo da decisão e dar baixa na carteira de trabalho. Além do saldo do salário,
tem que pagar 13º salário e férias proporcionais, inclusive com 1/3 a mais, e liberar as guias para o saque do FGTS, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesse caso, a pessoa não tem direito ao aviso prévio, nem à multa de 40% sobre os depósitos realizados no Fundo de Garantia. E se o trabalhador desistir do emprego? A pessoa não terá direito ao saque do FGTS. Se ela sair antes mesmo do fim do período de experiência, deve indenizar o empregador, com um valor máximo equivalente à metade da remuneração que iria receber até o final do contrato. Quais são as verbas rescisórias do contrato de experiência? Se for demitido sem justa causa, antes do final do contrato de experiência, o trabalhador tem direito a 13º salário proporcional, férias proporcionais, mais 1/3, além do saldo do salário e 40% do FGTS. Além desses valores, ele deve receber também uma indenização. O valor dessa indenização é de metade do que ele ainda teria a receber se cumprisse o contrato até o final. Em caso de demissão por justa causa, o trabalhador perde todos os direitos, recebendo apenas o salário relativo ao período em que trabalhou. Existe aviso prévio no contrato de experiência? Caso haja uma cláusula dizendo que as duas partes podem encerrar o acordo no momento em que quiserem, a empresa deve pagar também o aviso prévio, 30 dias de trabalho, ao funcionário se ele for demitido sem justa causa. E esses valores a que ele tem direito devem ser pagos pelo empregador em até 10 dias. Aviso prévio trabalhado. O empregado que solicitou a demissão ou foi demitido sem justa causa deverá trabalhar durante 30 dias e receberá o salário pelos dias trabalhados. Aviso prévio indenizado. O empregado dispensado sem justa causa recebe o salário dos 30 dias de aviso prévio, mesmo sem trabalhar. O pagamento deve ser realizado em 10 dias após a demissão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.